Bom, nessa semana voltou a circular aí uma certa confusão sobre registro e liberação de vacina no Brasil, né, por conta aí do anúncio do governador de São Paulo de que vai começar a campanha de vacinação no estado de São Paulo já no mês de janeiro, e aí em seguida já veio uma manifestação do Ministério da Saúde e da Anvisa dizendo que não há ainda a autorização da Anvisa, ou seja, questionando esse calendário anunciado pelo governador de São Paulo. Bom, primeiro ponto é o seguinte, em regra, uma vacina é tratada como um medicamento, né? E um medicamento, para ser comercializado ou distribuído pelo SUS no Brasil, para ser consumido pela população, ele precisa passar por um procedimento que se chama registro. Isso é feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Só a Anvisa concede registro de medicamentos e vacinas como medicamentos no Brasil. Então, não há possibilidade de um Estado, de um governo de Estado, ele próprio autorizar o uso de uma vacina, porque no modelo jurídico brasileiro não é possível que um medicamento seja liberado num Estado e não em outro. A liberação ela é feita no nível federal, ou seja, quando o medicamento for liberado, ele vai ser liberado para todo o país, né? Então, o primeiro ponto a ser entendido é esse. Acontece que durante a pandemia o Congresso Nacional aprovou uma lei específica, que eu tenho chamado de Lei da Covid, né? Que é a Lei 13.979 de 2020, que foi sessionada em fevereiro. E essa lei ela dispõe de uma série de medidas excepcionais que podem ser adotadas pelas autoridades para enfrentamento da pandemia de Covid. Tá? Essa lei ela foi modificada ali em meados de maio, né, por uma outra lei que introduziu um dispositivo que diz o seguinte, lá no artigo 3º ela tem um dispositivo que diz que as autoridades elas poderão adotar dentro das suas competências algumas medidas. Então, dentre essas medidas, foi introduzida a autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de produtos, aí a lei lista medicamentos, insumos, equipamentos e etc., né, que sejam necessários para o enfrentamento da epidemia de Covid, desde que tenham sido registrados em pelo menos uma de 4 agências sanitárias estrangeiras. E aí a própria lei lista as 4 agências sanitárias estrangeiras que são autorizadas, né? Que é a agência dos Estados Unidos, a agência da Europa, a agência do Japão e a da China. Ou seja, se houver um produto, medicamento registrado nessas agências, a lei autoriza que haja uma autorização excepcional e temporária concedida no Brasil. Bom, então o primeiro equívoco aí, uma declaração que o próprio governador João Dória falou, é que ele pode liberar a vacina sem o aval da Anvisa. Não, né? O que a lei diz é que é possível sem registro da Anvisa. Registro é o nome do procedimento administrativo que demora alguns meses para acontecer, né? E que a Anvisa já está mudando, né? Já está excepcionando durante a pandemia, né? Ou seja, as agências sanitárias no mundo inteiro estão agilizando procedimentos de registro para que sejam liberados medicamentos e tratamentos mais rapidamente no enfrentamento da epidemia de Covid, né? Então, o que a lei permite é que, enquanto não sair o registro, haja essa autorização temporária e excepcional para medicamentos e para vacina. Então, ela precisa sim do aval da Anvisa e na mesma lei 13.979, né, nesse mesmo artigo que eu mencionei, tem lá no parágrafo 7º explicando isso, claramente dizendo que a competência para emitir essa autorização excepcional é da Anvisa, né? Isso é óbvio que é assim, não poderia ser diferente. Se a gente tem uma autoridade que dá registro, só essa mesma autoridade pode dar também autorização excepcional. Não faria sentido a lei dar autorização excepcional para outra autoridade que não fosse a própria Anvisa. Bom, e aí tem uma outra polêmica que é, e se a Anvisa não der essa autorização, né? Porque assim, é permitido sem registro, mas precisa que a Anvisa dê essa autorização. Bom, se a Anvisa não der essa autorização, ela pode ser demandada judicialmente, né? A mesma lei, que tem aí uma dificuldade de interpretação, mas está claro na mesma lei, ela tem um dispositivo que obriga a Anvisa a se manifestar num prazo de até 72 horas acerca de
um pedido que é feito para essa autorização excepcional e temporária. Então, voltando aqui para o exemplo da vacina, se uma vacina for licenciada em uma dessas 4 agências sanitárias estrangeiras, né, vamos dizer que seja, no caso de São Paulo, seja licenciada na China ou nos Estados Unidos, né, seja registrada, né, o laboratório pode solicitar a Anvisa tem 72 horas para se manifestar sobre essa autorização temporária. Se a Anvisa não fizer isso, a lei prevê que essa concessão, né, que a autorização pode ser concedida automaticamente. O que significa isso? Né? Não significa que o governo estadual pode ele próprio dar autorização. Não. Né? O que significa isso é que quem demandou, ele pode acionar o judiciário para que a Anvisa seja obrigada a conceder autorização, aí de forma imediata. Né? Então, cumpridos os requisitos legais para que haja autorização excepcional e temporária de uma vacina por esse dispositivo legal durante a pandemia, esse pedido pode ser feito, deve ser feito, e a Anvisa tem 72 horas para se manifestar ou para conceder essa autorização. Não fazendo, cabe aí uma medida judicial para obrigar a Anvisa a fazer. Né? Então esse é o panorama jurídico sanitário em relação a esse imbróglio das vacinas. Né? Precisa sim de aval da Anvisa, né? Não é o registro, é um outro procedimento que a lei criou, um procedimento, é uma forma de agilizar essa liberação, porque como eu falei, o registro às vezes demora muitos meses para sair, né? Enquanto esse registro não sai, é possível essa autorização temporária, mas precisa sim do aval da Anvisa. Só que a Anvisa não pode deixar isso a perder de vista, né? Ou pelo menos a lei não permite, ela, se fizer isso vai agir contra a lei, então há aí mecanismos judiciais para exigir que a Anvisa libere a vacina. Então, esse é o contexto. É claro que essa dificuldade está sendo muito usada aí na disputa política, principalmente entre o governo federal e o governo de São Paulo. Né? O governador de São Paulo, né, tem usado uma narrativa para dizer que vai usar logo, que não depende do governo federal. Não é bem assim, né? E o governo federal, por outro lado, está dizendo que São Paulo não tem essa autonomia, etc. Ou seja, tem aí uma disputa entre Estado e governo federal, mas existe um panorama legal já definido. Muito provavelmente, se essa confusão aí for levada no limite, o Supremo Tribunal Federal vai ser chamado a se pronunciar. O STF ainda não se pronunciou especificamente sobre esse tema, né? Vale lembrar que esse dispositivo do prazo de 72 horas da Anvisa, ele foi vetado pelo governo federal. O Bolsonaro vetou esse dispositivo quando a lei foi aprovada no mês de maio, e quase no limite da derrubada do veto, ali no final do mês de agosto, o Congresso Nacional derrubou o veto. Então esse dispositivo está valendo, está na lei. Né? Então há sim esse prazo de 72 horas que precisa ser observado para a Anvisa se manifestar. Não cumprindo, ela deve conceder essa autorização, ou seja, já aí o caminho dado para que haja uma judicialização no caso da Anvisa segurar, o que me parece improvável, esperamos que não aconteça. Né? Então esse é o panorama atual, nós vamos continuar acompanhando aí, tem muito mais de disputa política, eu acho, que pode acabar judicializando, como a gente tem visto ultimamente, né? A judicialização da política, mas é esse o caminho que deve levar para essa liberação da vacina, seja para essa de São Paulo ou seja qualquer outra que seja registrada em agências estrangeiras. Né? Há ainda uma pequena brecha, né? Enfim, eu espero que ela não seja usada, que a lei fala que deve haver um registro em uma agência dessas estrangeiras, ou seja, se houver uma autorização emergencial numa agência estrangeira, a Anvisa seria ou não obrigada a conceder no Brasil. O meu entendimento é que sim, porque o sentido dessa lei é justamente de agilizar o processo de liberação. Não teria razão de ser o Congresso aprovar uma lei para acelerar e ter que esperar todo o procedimento de registro de uma agência estrangeira. Né? Então, a ideia aí me parece que é equiparar justamente, o legislador usou a palavra registro, mas a ideia é equiparar registro com essa autorização excepcional. Então, acredito que isso não deva ser um problema para a aplicação dessa lei. De todo modo, vamos esperar, é bem possível que a gente tenha aí mais um caso a ser definido pelo STF. Vamos continuar acompanhando, eu sou Daniel Dourado para o Jornal GGN.